Estamos ao vivo. Boa tarde, friends. Esperar todo mundo chegar aqui. Ju, já chegou, eba! Hoje é nossa live mais do que especial. Deixa eu tirar o som do celular aqui. Ó, Ju, camisetas personalizadas para fazer a live, hein? A Mel, Melina linda, beijo. André, quanta gente legal aqui com a gente. Vamos esperar só um pouquinho o nosso super convidado especial chamar. A Luísa, Ana. Ana, beijo! Ana! Vai estar todo mundo reunido. Tio Arthur, beijo! Nosso convidado já vai entrar aí pra gente começar essa super live aqui, onde a gente vai ter o prazer de receber o nosso mestre, que eu costumo chamar de meu padrinho, o Claudemir Oliveira, da Seeds of Dreams. Olha lá, já estou. Chama aí então, Claudemir, que daí eu já... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, consegui! Não sido aqui pra gente. Renata, oiê! Vamos ver. Até que enfim chegou o dia! Exatamente! Fazia muito tempo que eu queria falar com vocês. Então, a gente Ó. também... Ó as camisetas! Ó, Ó, que chiquérrimo, hein? não é pra qualquer um! Meu amigo Gepeto e a Juliana, que legal! Quanto tempo, não? Nossa, verdade, né? Ao vivo desde o ano passado que a gente não se vê, né? É, já faz alguns belos meses, vamos dizer assim. Agora estamos de Mas castigo. agora todo mundo de castigo não tem como, né? Agora não tem desculpas a gente se ver, nem que seja dessa forma, né? É verdade, isso mesmo. Mas o importante é se ver, né? É isso aí. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Estamos. Sim. Tá Nós joia. também, tá bom aí? Tá ótimo, excelente. Ah, então tá bom. Eu já vi aí que tem vários dos nossos amigos ligados aqui que participaram do programa com a gente. Ah, que legal, muito bom, muito bom. Muito gostoso, né? Falei pro pessoal que a gente tá muito feliz em poder conversar com você, que é uma live mais do que especial pra gente, que é meu padrinho, Aqui que tá também. sempre, né? Que tá sempre aí do nosso lado, firme e forte. E essa live hoje a gente decidiu, não só porque a gente queria bater papo, com certeza, né? É, Mas muitas pessoas têm me perguntado sobre o treinamento, né? O programa que a gente fez no ano passado, esse da camiseta, do Guestologia. E eu passo as informações, tudo, mas parece que falta a história. Aquilo que você fala do storytelling. Falta a e gente ter essa oportunidade de contar casos e explicar como é o passo a passo. Porque senão as pessoas acabam achando que é um treinamento como alguns outros e, na verdade, como eu costumo falar, é um divisor de águas, né? eu vou acender uma luz aqui que eu tô achando que tá meio escura a minha. Você deu uma melhoradinha, Tá. né? Tá um pouquinho, isso. Melhorou um pouco. Deixa eu ver se eu. Dá só um segundinho aqui. Deixa eu ver. Aí tá mais claro, hein? Tô. Deixa eu dar uma melhorada. Isso, enquanto isso o pessoal também vai chegando. Tem bastante gente assistindo. Ai, que bom, é sempre bom. Muito bom estar aqui com vocês, depois de uma viagem mágica que nós fizemos, na verdade. Então é Nossa, sempre bom a gente poder transmitir um pouco do que foi essa viagem para todos nós. Muito bom mesmo. poder Ei, recordar, né? Marceline! Vamos, Marceline! Marceline, pois é, GP, essa situação aí tá uma loucura, viu? Uma loucura total. Ainda bem que foi aquela vez que eu fiquei doente. Se fosse agora, Passava Você corona para vê? todos os idosos lá. Ah, é verdade. Agora que eu tô lembrando, a gente teve lá, teve umas aventuras estilo Walt Disney naquela é, época. Teve mesmo. Para ter como honrar a viagem, né? Foi cheia de emoção, mas foi muito bom, né? Maravilhoso. Graças a ótimo. Deus, encontramos pessoas especiais pelo caminho, então foi bem legal. Muito. Claudemir, eu acho que seria legal a gente começar explicando para o pessoal, né? Da onde é que surgiu esses treinamentos, essa ideia sua que a gente sabe que é única
que no momento até, né, como nada, como que fala, assim, você é um exemplo, né? Então as pessoas se inspiram e estão começando a fazer algo parecido, mas você foi o pioneiro antes até da Disney. Exato, exato. Então conta pra gente um pouquinho. Então, para as pessoas que estão aí que não me conhecem, a minha experiência é basicamente do turismo, né? Dessa área de turismo. Eu trabalhei para companhias aéreas, a Eastern, American Airlines e a United Airlines. Aí, em 95, a Disney precisava de um executivo para abrir no Brasil a divisão de parques e resorts, que é a maior divisão da Disney, né? Só para as pessoas que estão aí seguindo e nos ouvindo agora, a Disney tem vários segmentos. Tem o segmento de licenciamento, onde a gente compra camisas assim, ó, com Mickey. Ah, que linda! Tem a divisão de cinema, tem divisão de televisão, divisão de estúdios, como Marvel agora, né, Pixar, Walt Disney Studios. Mas a Disney não tinha no Brasil a divisão Parques e Resorts, que foi a divisão que eu tive o privilégio de abrir aí em 95 no Brasil. Aí me apaixonei pela Disney, e uma história que eu não conto muito, e vou contar com exclusividade aí para vocês, é que ter trabalhado para a American e para a United Airlines, eu já tinha consciência de como é a metodologia americana de trabalho. Então eu achava que na Disney ia ser igual. Mas as empresas, Juliana e GP, e todos os seus ouvintes, as empresas têm os seus próprios DNAs, as suas culturas são diferentes. Aí olha que interessante, preste atenção nisso que eu vou falar para vocês. Eu senti dificuldade no começo na Disney, né? Eu senti dificuldade, era mais difícil conseguir as coisas do Mickey Mouse. Mas por que está difícil isso? Por que está difícil isso? Aí olha a ideia que eu tive. Eu falei assim, bom, se eu ler sobre a vida do Walt Disney, se eu entender como era a cabeça do Walt Disney, muito provavelmente eu vou entender por que a empresa é assim. Aí o que eu fiz? Comecei a ler sobre ele, aí foi aonde surgiu Marceline. Todo livro que eu lia lá tinha Marceline. Isso em 95, tá? Marceline, ele falava, nada na minha vida foi mais importante que os 5 anos que eu passei em Marceline. E eu ouvindo aquilo lá, e sentindo uma certa dificuldade na cultura da Disney. Por que não deixava eu usar o Mickey Mouse? Então, eu falei, não, eu vou descobrir. Aí comecei a ler muito sobre ele, e foi aí que eu me apaixonei pela Walt Disney e comecei a ter muito mais alegria em trabalhar na empresa, porque aí eu passei a entender. Então, vou dar só um exemplo para vocês. No primeiro ano que eu estava na empresa, os operadores que já me conheciam, porque lembrem-se que eu vim de companhias aéreas, então o meu cliente era o mesmo. Então, sei lá, a agência de viagens X comprava o meu assento aéreo na American United, agora ele me ligava porque ele vendia ingressos da Disney, porque ele vendia hotel da Disney, então era o mesmo cliente, né? Então, quando alguém aí me pedia, por exemplo, eu quero usar o Mickey na brochura aqui do meu panfleto, quer dizer, da brochura, eu falava, lógico, só um minuto aí. Aí ligava para Orlando e falava, vamos usar o Mickey aí. Os caras falavam, não vai usar o Mickey não. Nem Falei, mas como não vou usar o Mickey? Vai ajudar a gente, vamos botar o Mickeyzinho aí, ó. Vamos botar o Mickey. Não vai botar Mickey coisa nenhuma, Claudemir. Eu falei, pô, mas não é possível, gente. Então foram essas coisas que eu não entendia. Aí quando eu comecei a ler, né, e óbvio, vocês sabem que eu escrevi essa biografia dele, eu Sim, conto tá um aqui pouco também. dessa história. Eu conto um pouco Tá dessa aqui, ó. história. Ai, ó. Aí o que acontece? Aí você começa a entender a história, como que o Mickey Mouse nasceu no momento super difícil da empresa, quando ele perdeu os direitos para o Oswald, numa viagem que ele fez de volta de Nova York para Hollywood. E a frase do próprio Walt Disney que diz que nunca se esqueçam de uma coisa, que tudo começou com um camundongo. Aí eu comecei a entender. Então o Walt Disney, que teve 3 falências antes dos 23 anos de idade, essa de perder o Oswald, do Coelho de Sorte, quando ele desenhou o Mickey Mouse na viagem de volta, ele teria perdido tudo. Então o próprio Walt Disney falou, com o Mickey Mouse ninguém mexe.
Com Mickey Mouse, não. E até hoje, né? E até hoje, entendeu? Então, por isso que é tão importante conhecer a história. Por isso que foi muito bom ter vocês dois, né, nessa viagem realmente inesquecível, onde a gente entra a fundo nessa cabeça, na psicologia de como funcionava a cabeça do Walt Disney, do Roy Disney, toda a história deles. Então, por isso, né, que eu comecei a gostar mais ainda de trabalhar na Disney, porque eu já não ficava mais tão preocupado. Quando alguém me pedia, eu explicava a história e falava, olha, há uma razão do porquê que a gente não vai te dar o Mickey Mouse tão fácil assim, né? Então, essa paixão, Juliana e Gepeto, ela começou ali, aí comecei a ler tudo. Aí fui para Marceline, só para vocês saberem, desde 96 eu viajo para Marceline, desde 96, né? Eu tirava férias do meu trabalho na Disney, pegava o avião, ia até Marceline, ficava lá semanas pesquisando, ia para Kansas City, fui para Tóquio, fui para Paris, era pesquisando para os meus livros e também para me ajudar no meu trabalho dia a dia como executivo da Disney. Então, foi olha que interessante, foi uma dificuldade de entender a cultura Disney que me fez entrar a fundo na vida dele, para entendê-lo e aí conseguir entender por que a empresa tinha aquela forma de ser. Então, são histórias assim absolutamente fascinantes. Eu tenho uma que eu vou contar para vocês que eu não contei ainda. Essa vai ser legal. Ah, que legal! Em 96, quando eu descobri Marceline, né? Eu tirei férias, a Disney aqui em São Paulo, aí falei assim, eu vou para Marceline. Só que eu não tinha a menor ideia, não liguei para ninguém. Pô, vou para lá, eu vou ver onde que é essa cidadezinha que o Walt Disney falou que é espetacular. Aí o que eu fiz? Comprei uma passagem São Paulo, Chicago, Kansas City. Aí dirigi, levei umas 5 horas para chegar em Marceline, porque eu não sabia onde era, me perdi. Na época você não tinha o GPS como hoje, que facilita muito, entendeu? Aí chego lá, vocês viram que tem um único hotelzinho lá pequenininho, de Lamplight. Epa! Nós ficamos lá. Exatamente, é o único hotel da cidade, 11 quartos, 11 quartos. Aí chegou lá, o senhorzinho, o dono, pois não, à noite aqui, vou passar uns dias aqui. Aí eu falei para ele assim, eu vim aqui porque eu quero conhecer a dona da casa onde o Walt Disney viveu. Aí ele falou para mim assim, olha, eu preciso avisá-lo que ela não gosta assim muito de turistas. A Queimalães. Ok? A Queima, peraí, aí depois eu entendi. Aí eu falei assim, mas por quê? Ele falou para mim assim, não, porque vem muito turista aí, ficam tirando foto da residência dela, que é uma residência privada dela, entendeu? E ela, assim, óbvio, é a casa dela, mas eu todo mundo chegar ali, tirar foto, tal, tal. Eu falei, não, mas olha, eu fico tranquilo, porque eu vim de São Paulo, foram 11 horas até Chicago, fiquei mais 3 horas no aeroporto esperando o voo mais 3 horas, levei 4 para chegar aqui. O senhor não vai me convencer a voltar sem conhecer essa mulher, né? Falei, olha, eu estou avisando, ela não vai gostar. Falei, não, me dê o telefone dela aí que ela vai gostar de mim. Pode ficar tranquilo que ela não vai gostar de mim. A viagem longa dessa, como não? Aí ele me liga para ela, cidade vocês viram lá, 2.233 pessoas, pequenininha, um charme. Bom, aí, aí atendeu a Queimalães. Aí eu, ok, meu nome é Claudemiro Oliveira, aí eu de bobo não tenho nada, já coloquei a Disney na frente. Eu trabalho na Disney, já deu uma melhorada. Trabalho na Disney, vim de longe, do Brasil. Eu sei que a maioria dos turistas são mal educados, chego aí na frente da sua casa tirando fotografia. Não, eu sou especial. Eu não vou fazer jamais uma coisa dessa. Por isso que eu estou ligando para você, para saber se é possível tirar uma fotografia aí na frente da sua casa, mas se você permitir. Se não permitir, não tem nenhum problema. Eu volto 5 horas dirigindo até Kansas City, depois mais 3 horas de avião até Chicago, depois mais 11 horas para o Brasil. Não, calma. Não. Fique tranquila, dona Queimalães, que eu não vou fazer nada que a senhora não queira, pode ficar tranquila. Aí ela falou para mim o seguinte, olha, amanhã cedo,
vá na loja que tem no centrinho ali, que vocês foram também, onde o GP comprou todas as moedas. No antiquário. Não, faltou um pouco ainda. Deixou um pouco para ir de novo. Para voltar, para voltar, Eu para quero um voltar. dia lá de novo. Pois é, GP, aquela loja lá que você comprou todas as moedas, né? Que a Juliana ficou, pai, vamos. Não, tem mais uma moedinha aqui, tem mais uma moedinha aqui. Aquela loja era da mãe da Keima Lance. Era da Keima Lance, Eu achei que era daquela senhora lá, tipo, a vida toda. Na época, porque isso é 96, né? Então eles devem ter vendido por algum motivo e tal. Aí, pois bem, eu só sei que, para resumir essa história, no dia seguinte eu estava jantando na casa da Keima Lance, que é a casa onde o Walt Disney viveu essa fase maravilhosa da vida deles. Então, o que eu estou querendo dizer para os teus seguidores? Que é muitas vezes a forma como você pede. É muitas vezes a forma como você faz que faz a grande diferença, né? Se eu tivesse chegado lá e já fosse lá sem pedir licença, já querer tirar fotografia lá na frente, é uma invasão de uma privacidade, né? da casa dela. Então eu fui com jeitinho, ficamos amigos, fiquei lá uma semana pesquisando tudo, e aí praticamente todos os anos eu voltava a Marcelino para pesquisar, para ver mais coisas, porque eu ia para Kansas City, onde também ele passou uma parte da adolescência dele. Então, esse trio Chicago, onde ele nasceu, Marcelino e Kansas City, essas três cidades, todas as vezes que eu ia, eu aproveitava e fazia pesquisa nessas três cidades para escrever os livros que eu tenho sobre a vida do Walt Disney e sobre a vida do Roy Disney. Então, essa história, raramente eu conto de como foi que eu cheguei pela primeira vez lá em Marcelino. Então, foi uma coisa extraordinária e até hoje sou muito amigo dela e da família dela. Ela é uma graça, né? Graça. Da família dela. E, graças a Deus, ela nos recebe o nosso grupo, como vocês puderam ver. Muito bem. Adorei o povo dela. Pois é, fizeram até, GP, até um churrasco no quintal onde o Walt Disney brincava, fazendo uma brincadeira. Não é verdade? Ele faz questão de contar isso para todo mundo. A primeira coisa que ele fala, comi no quintal do Walt Disney, sentei na varanda, porque daí ele sentou. Eu subi lá na varanda depois, que eu estava com problema, lembra? Fiquei lá apreciando, sentado na cadeira. Fomos no lago. E só para um contexto para os teus seguidores, né? Marceline, Walt Disney, para vocês saberem qual é a relação de Marceline com a Disney, a maioria dos teus seguidores que estão nesse momento nos ouvindo já foram para o Magic Kingdom, pretendem ir ao Magic Kingdom. Então, aquela avenida principal que dá para o Castelo da Cinderela, aquilo é uma réplica de Downtown Marceline, dessa cidadezinha, porque o Walt Disney queria trazer um pouco da infância dele para os parques. Aquele trem que você tem em volta do Magic Kingdom, aquilo também é influência de Marceline, porque o Walt Disney veio de trem de Chicago até Marceline. O nosso grupo também faz essa viagem de trem, exatamente como ele fez. Esse é o programa chamado Guestologia, que a gente também chama de Marceline, mas o nome oficial é Guestologia, porque é uma palavra da Disney sobre encantamento do cliente. Então você tem lagos, se você perceber os filmes do Walt Disney, os filmes do Walt Disney é tudo a ver com Marceline. Foi essa infância que ele teve lá. Passarinhos, lagos, pássaros, animais. Essa infância dele foi muito importante. E é óbvio que não é o Claudemir que está falando. Foi ele que falou. Eu abro o meu livro sobre a vida do Walt Disney exatamente com a frase dele dizendo que nada de mais importante aconteceu na minha vida como as coisas que aconteceram em Marceline. Isso é uma frase dele. Tem uma outra história muito bonita, que quando ele ia para Nova York, na época, década de 20, eles iam de trem. Né? Ele e a esposa, década de 20, década de 30. E a Lily fala, está no livro também, que quando o trem voltava de Nova York para Hollywood, ele passava pelos mesmos caminhos que ele fez quando era na infância. E a Lily fala que se o trem passasse meia-noite
por Marceline, ele gritava dentro do trem para dizer, olha, é aqui a minha cidade, é aqui que eu passei os melhores anos da minha vida. Então ele era fascinado por Marceline, são histórias realmente espetaculares, são 3 dias que a gente passa lá, que vocês puderam ver o encanto, ou seja, todo... Até parece a sensação que nos dá, né? Vocês podem falar isso, a sensação que nos dá ali naquela comemoração, naquela parada e tudo, é como se ele estivesse ali com a gente, um negócio impressionante. Muito. E tava, hein? Nossa. Tava lá, isso mesmo, tava lá. Só no evento que deu lá, ele tava lá. Eu também lembro desse evento, foi muito gostoso ali no quintal, maravilhoso. E aquela gaita de fole? Gaita de fole, o pessoal tocando. Exatamente. Aquilo lá é maravilha. Porque quando a gente pensou, né, a gente teve a oportunidade de começar a sonhar junto de vocês em fazer a viagem, primeira coisa que a gente pensou a gente já conhecia muito da história, mas a gente queria se aprofundar para poder chegar lá e ter toda essa energia, ter todo esse envolvimento, né? Ao mesmo tempo, antes de ir, a gente não tem noção do quanto isso é importante. Que quanto mais você sabe sobre a história, mais você se envolve, né? E para nós, assim, a gente conversa muito da viagem. E cada ponto que a gente passou teve a sua importância. Mesmo, por exemplo, a gente parou em La Plata, que é super pequenininho e ficamos pouco, mas para nós teve uma importância. Então, nada passa despercebido. Mas Marceline, a emoção que você sente ali é a mesma de estar na entrada do Magic Kingdom. É aquela coisa de, meu Deus, o que é isso? As pessoas, o carinho, né? O meu álbum ficou lindo. Lindo. Que legal. O álbum ficou dá para explicar pelo álbum, assim. Não, e o Gepeto fez o maior sucesso. Por onde passava era o Gepeto. Eu falava assim, olha, estou trazendo o personagem da Disney para a cidade que ele mais amar. Olha, foi muito bem recebido lá. Ficou amigo da Kay, conversou com a Kay sem falar inglês. Pois é, não, essa aí, em vez de quando ele pegava o Gepeto conversando, todo mundo lá em inglês lá, eu falei, mas ele fala não, mas ele se vira. Total. Mas eu acho, né, que o pessoal, eles têm que, assim, pensando em quem gostaria de fazer, né, o programa, em pensar, em já começar a estudar, a ler os livros. O Claudemir tem histórias maravilhosas, pega aí o do Roy também, para que quando você chegar nessa etapa, né, de fazer o programa, você já tenha se identificado com tudo isso. Para você, a cada pontinho, por exemplo, a história da Coca-Cola em Marceline, esqueci o nome, do Outdoor. Só sabe quem estudou, porque senão parece uma placa decorativa. Exatamente. Então é muito interessante. E desde Chicago, né? Eu achei assim, que para nós seríamos a casa dele, que ele nasceu, que tudo começa por ali, né? Em Chicago. Seria um momento que para nós tocaria muito. E tocou muito. Mas eu não chorei como eu chorei em Marceline. Marceline, Mas a casa dele, poder ver o quarto que ele nasceu, onde ele dividia a cama com o irmão, ver que ele era gente como a gente, né? Um ser humano. Que o pai era um trabalhador tão honesto, né? E produziu a casa, a igreja. Nossa, o Gepeto sabe de tudo, hein? Muito bem, Gepeto. Aprendi bastante com você. Que bom. Viu? A Juliana falou que se nós ganhar na loteria, nós vamos comprar aquele cinema lá. Eu e a Ju. E vamos abrir ele, vamos reabrir ele. Eu e a Ju, né, Ju? Nós já fizemos, nós estamos jogando. E daí, se a gente ganhar, a gente vai ganhar, ou eu ou a sua Ju. E a gente vai reformar o cinema em Marceline, vamos reabrir. Isso aí. E vamos comer muito Dusty Miller. E fala para os teus seguidores o que é Dusty Miller, que eles precisam saber. Conta aí. Porque Marceline, pessoal, é uma cidadezinha, como o Claudemir falou, tem 2.233 pessoas. Olha lá, a Ju escreveu isso aí. Então, gente, é muito pequeno. Tem uma mercearia que vende tudo, né? Desde medicamento, tipo um Target, mas é uma merceariazinha. Uma farmácia que atende de segunda a sexta, das 8 às 18.
A prefeitura é uma casa de 2 cômodos. Tem uma lanchonete com a melhor batata frita que eu já comi na minha vida. E um doce que chama E o Dusty hambúrguer. Miller. Ah, o hambúrguer. Então, o hambúrguer também é muito bom. Mas a batata frita, gente, nós tentamos descobrir a receita, mas não deu. E as meninas estão aí, a Jaque, a Milena, a Ana, podem falar. Olá, quero Dusty. Meninas, como que eu explico? É um sorvete com cereja e uma farinha em cima, que eu acho que é farinha láctea, mas é muito melhor que a farinha láctea. Então, não tem nada parecido, né, Claudemir? Olha, a Débora já escreveu aí que ela também quer ir lá, matinê, para ver o novo filme lá atrás. Então, quando eu for de novo, eu não quero ficar doente. Não, mas vai ficar. Ele já tá tomando vitamina C desde já. Não, mas Débora, tamo junto. Eu e a Ju já estamos selecionando os filmes. Se a gente não ganhar na loteria, não tem problema. A gente vai começar a guardar todo mês. Exato. Diminui uma vez de ir para Orlando, Ju, e daí a gente monta o cinema. É isso aí. Né? E a gente já compra a casa, né, do Disney. É verdade, pronto. Ganhou bastante dinheiro, vai dar um jeitinho dela vender, porque ela já tá... Vender uns metros. Aí já fico morando lá. E Gepeto, o que mais você gostou da viagem? Assim? Tem algum ponto da viagem que você assim, falou, não, Claudemir, eu gostei de tudo, mas teve algo que foi mais especial? Teve alguma coisa assim, algum momento assim, durante a viagem que você gostou mais? Teve vários, né? A casa dele, o museu, né? O museu muito lindo. Também. O trem Santa Fé lá, a história do trem também, que não é ao Disney, mas ele participou. Mas ele vendia refrigerante ele vendia refrigerante no trem. Né? Então, exatamente. A gente ficou conhecendo muita coisa. Acho que foi até muito detalhe, né? Que a gente... exatamente. Eu vi até a Forte Apache. É verdade. É uma coisa, uma relíquia, uma coisa, né, extraordinária. Aquela viagem... Passeio de trem que você conta com todo mundo. Passeio de trem, 5 horas de trem, né? E aí, as companhias que a gente tava junto, né? Vocês são maravilhosos. Eu nunca vou esquecer. O grupo era muito bom. Viu? E a gente nunca vou esquecer. Vou sempre agradecer você de ter feito essa viagem. E o agradecimento é recíproco, porque foi maravilhoso ter o personagem da Disney com a gente o tempo inteiro, especialíssimo. Todo mundo se apaixonou por você, fez o meu trabalho da Juliana muito mais fácil, né? Olha, até no hospital, quando ele foi lá, a gente quase não sai do hospital, porque as enfermeiras queriam ficar cuidando do Gepeto. Eu falei, olha, já tá bom. O pior que é verdade, ele conversava com o médico e a Ju tinha que traduzir porque a gente não estava nem entendendo o que estava acontecendo ali. Não, foi demais da conta. Foi muito bom. E tem uma coisa que a gente também nunca contou. Na verdade, eu contei para as meninas que viajaram com a gente. Que a gente passou por a gente ganhou 2 presentes depois da viagem. O meu pai, quando a gente voltou, acho que uma semana depois, você foi na doutora Vivian? Uma, né? 2, assim. Logo depois, ele foi na médica, na oncologista dele, né? E até porque ele voltou com a bronquite. E ela falou que ele tinha ido com um exame com uma pontuação, né? Que era... Ele tinha que tomar medicação e tudo mais. E ele voltou com ela zerada. Que legal! Agora só toma um outro medicamento. Desde então. Que maravilha de notícia! Graças a Deus, ele não tomou mais a químio. Nossa, que maravilha! Só ganhei uma herança lá. Uma bronquite no pulmão. Mas isso você ia de novo com a bronquite e tudo? Eu vou com ela e tudo. E a segunda é que vocês lembram, né? Que eu era... né? Que daí eu já vou contar, mas eu era alérgica ao leite. E que aqui no Brasil eu não podia comer nada, minha alimentação era muito complicada, né? E fomos pra lá eu comi tudo que eu tinha direito, porque nos Estados Unidos eu não passava mal. E quando eu voltei, eu falei, quer saber? Eu vou continuar comendo de pouquinho, porque eu já tô toda poluída mesmo, vamos ver se dá certo. E fui no médico e eu não tenho mais alergia. Excelente. Graças a Deus. Tá vendo? Um monte de chocolate de novo. Deve ter sido o Dusty Miller. Eu acho que tinha alguma fada madrinha que mora ali em Marceline. Ali tem várias. Várias. Tem. Todas aquelas princesas que estavam no carro do desfile.
Ah, nem da me fala. Fala parada, do desfile aquelas aí, fala do senhoras. desfile. Nossa, sensacional aquele Sensacional. desfile lá. Porque assim, o programa, Faltou a pessoal, bandeirinha americana lá. Isso, não, essa é a Na ideia, próxima vai Juliana. ter, hein? Não, Hein? vamos explicar isso direitinho, porque nós tivemos o é, privilégio, né? Por que que eu geralmente faço o programa em setembro? Porque no terceiro sábado de setembro tem um festival na cidade que a gente nem sabe ainda se vai continuar ou não devido ao que está acontecendo aí, e é uma população de uma é, certa idade, mas a gente saiu na passeata, é como se fosse uma parada das 3, uma parada Nossa, lá foi linda. lindo, né? E aí nós, brasileiros, o meu grupo, a Kay Malans, que é a dona lá da casa onde o Walt Disney passou a infância, ela sempre consegue um carro alegórico para a gente. Então, o meu grupo, nosso grupo do Seeds of Dreams, estavam nessa passeata, como é que fala, parada, e todos tinham uma bandeirinha brasileira. Mas o GP falou: olha, se a gente quiser conquistá-los, a gente precisa trazer também uma americaninha, porque aí eles vão ficar doidos por a gente. Já vão ficar com a gente de Brasil, mas nós duas. Então eu falei para a Juliana, já está anotado, a gente vai usar a bandeirinha brasileira e Já vai americana pela fabricando ideia ela. sensacional que o GP deu para a gente. Não, já vamos fabricar tudo, já está tudo, É. tudo já nos planos aí. Não podemos esquecer, viu, Juliana? Já coloca aí na agenda aí. É. porque é muito legal o pessoal saber que a gente não fica sabendo de tudo o que vai acontecer durante Exato. o programa. Então tem muitas surpresas. E uma delas foi essa parada. Então nós não tínhamos noção de que nós desfilaríamos, que teriam outros carros de pessoas, né, de locais ali. As senhorinhas estavam vestidas de princesa. Daí tinham menininhos de pirata e menininhas também de princesa. E o carinho. Nossa, eu me acabei. O que eu fazia de tchauzinho, mandava beijo, É, porque foi é, muito legal. E o treinamento, né, o programa, a gente passa por diversos momentos que mudam de acordo com o programa, de acordo com a isso, época, né? Porque o Claudemir isso, pode até explicar melhor, porque às vezes isso. a gente pode ter passado por algo que, por exemplo, a parada, que quando o próximo grupo for, não tenha, mas com certeza vocês vão ter outra surpresa, É. né? E para mim, um outro momento que eu achei muito, muito gostoso foi a hora que a gente passou na frente da escola ali em Chicago, que é onde o Roy estudou. Isso. Que eu, como professora, né? Porque o É, Claudemir, gente, ele para ponto a ponto explicando exatamente o passo a exato. passo, né? Assim, passo a partinho, não. A gente desce, a gente conhece. E eu, como professora, olhar aquela escola e E as ver. crianças? E as crianças passaram por Com a professora? nós, Isso. sabe? Sentir que ele pisou ali, né? Ele também foi aluno, ele também É. teve um professor. Nossa, foi muito especial. Aquela a faculdade, será que nós fomos que ele Ah, que daí tem foi as em casas Kansas, que em nós. Kansas Em também? Kansas, maravilhoso, né? O Centro Ah, é de Artes, verdade. que foi, né? Isso. O É Instituto. o, é o Kansas Muito City bonito. Arts Institute. Juliana Gepeto, a ideia do programa é essa, né? Existe já várias teorias, se você é professora, sabe, que o aprendizado experiencial, quando você realmente vive, ele é imbatível. Então, a sala de aula é importante? É. Mas quando você tem uma experiência onde você vive aquilo que você está ensinando, não tem preço. Então, Uhum. eu sempre falo para as pessoas que é uma viagem de uma imersão cultural. Olha que legal, você poder unir, você fazer uma viagem dessa aprendendo, porque não é só passeio, vocês sabem disso. Não. A gente teve atividades desde lá, desde o trem, desde Chicago, no hotel em La Plata, quando nós paramos Nossa, antes aquele de ir hotel é para. muito lindo. Legal, né? Legal. É. Eles sempre falam de vocês. É? Fala que eu mandei um abração para ele, um Pode beijão para deixar. ele lá. Foi lá que teve também aquele trenzinho lá no fundo lá, que a gente É, visitou, né, com várias é. coisas históricas. Então a ideia do programa é o quê? Vamos supor que você já conheça um pouco de Walt Disney, ou do Roy, ou da história do Walt Disney. A minha ideia é a pessoa agora vivenciar, ver ali onde é que viveu, qual foi a casa onde nasceu o Walt Disney, depois pegar um trem como ele fez,
depois ir para a fazenda onde ele passou essa infância e que ele disse que transformou a vida dele. Depois a gente vai para Kansas City e vê lá as 3 empresas onde ele começou e faliu. O Lothrop Graham, né, que está totalmente abandonado. Nós Nossa, visitamos, muita nós dó. falamos, explicamos. Quem viu o filme a Mickey, antes do Mickey, né? O Walt Disney antes do Walt Mickey, Before Disney. Mickey, que passava na Netflix, acho que não está mais lá. Esse filme é um pouco do que a gente vê pessoalmente. Então, ali, aquele estúdio lá que está abandonado, é onde ele literalmente pegava feijão das latas de lixo para comer. Então, a gente faz todo o histórico da vida dele. E o programa é dividido em 2 fases, que é essa até antes do Mickey, que é Kansas City, e aí a gente vem para Orlando e termina aqui com a graduação. E tem a fase 2, que é quando ele vai para a Califórnia e também lá abre a empresa numa garagem, tudo isso aí. Se Deus quiser, vocês também, Ano que vocês vem. dois, se Deus quiser, na D23. Já imaginou? O GP, tu vai fazer o maior Nossa! sucesso lá. Não quero nem ver, a gente vai perder ele lá Vai dentro. ter fila para tirar foto com o Gepeto lá. Gepeto, ó, presta atenção. Se Marcelinho for a loucura com 2.233 pessoas, se prepara para quase 80.000 pessoas lá. Então é uma imersão que eu chamo de experiencial. Você realmente vive e segue os passos, literalmente, da vida desses 2 gênios, o Walt Disney e do Roy Disney. Em detalhes. E não tem nenhum programa realmente que tenha isso. Então, é um privilégio enorme ter vocês comigo, né? Eu sempre reservo a minha agenda para estar com vocês. Pode ser que um dia eu chegue no dia seguinte, mas eu sempre separo e sempre estou no programa, Até porque é o meu McDonald's xodó. o Claudemir comeu com a gente. Pois é, lá em Chicago, né? Lá em Chicago. Então, Lá em Chicago a gente, antes de ir tinha um McDonald's ali perto, e a gente, Débora, olha o que eu tô foi. fazendo com meu padrinho. Levei ele comer McDonald's. Não, mas depois como é Do Dusty Miller do tá Dusty perdoado. Miller, tô perdoado. McDonald's é o de menos, né? Aquele hotel lindo em Kansas. Nossa, em Kansas. Ah, aquele hotel, hein? Nós ficamos hospedados na suíte do... Ai, Presidente. do presidente, mas quem que ficava lá? O Al Capone? Al Capone. Lá, olha, vários presidentes foram nesse hotel, que eu estou tentando lembrar o nome aqui enquanto a gente fala, mas é um hotel de, se não me engano, de 1888, é um hotel histórico em Kansas City, e eu descobri que tinha essa parte de relação com ex-presidentes americanos, que já ficaram lá, Era o Al Capone coisa. ficou lá, acho que o Coolidge, vários presidentes passaram por lá. E a razão, só para eles saberem, é que nessa região desse hotel que nós ficamos, em Kansas City, existe água, como é que fala? Água... Ai, é igual... Mineral. Não, Água... é igual aqui em Águas de Lindóia. Isso, aquela água que é bom para saúde, faz bem para a saúde e tal. Isso. E na época, 1888, os fazendeiros da época, aquele pessoal rico, quando alguém tinha um problema, sei lá, tuberculose, ou tinha um problema, iam para essa área desse hotel aí para tomar banho nessas águas termais. Aí, essas águas. Então, o hotel é sensacional. Né? Não vou nem falar da piscina, daquele jardim que tem lá no fundo. Eu fiquei no quarto que o presidente ficou. Então, GP, tu vai ficar onde? É o mínimo que pode colocar. O GP e a Juliana lá. E tem aquela piscina, lembra? Lá no fundo do hotel, lá tem no 2 piscinas. solo lá. Aquela lá é espetacular. E as meninas estão comentando, e tem tour assombrado. Que as É meninas verdade, foram é fazer. verdade. Tem um tour lá que é famoso, de que 9 horas da noite. Eu fiz uma vez. Vocês fizeram ou não? A Ju eu não. Eu não. Eu fui dormir. A Ju fez, né? A Jaque Pois é. e a Glória. Isso, As 3. Não. A única que entrou na piscina foi a Glória. É verdade. Então é uma viagem absolutamente espetacular, geralmente em grupos pequenos, né? Por isso que a gente tem essa interação.
com todos do grupo. É realmente uma experiência. É um programa que eu tenho muito, muito, muito orgulho e que é o meu xodó. É o meu xodó porque eu amo o Walt Disney, pô, e segui os passos da vida dele, indo para os lugares onde, entendeu? Só para eles terem uma ideia, né, a casa onde ele nasceu em Chicago, eu também sou amigo da dona da casa, que está sendo transformada numa espécie de museu para ajudar as crianças daquela área chamada Hermosa, que é um nome espanhol. O Seeds of Dreams Institute participa como patrocinador de algumas ações que eles fazem para que o projeto siga em frente. Então, eles arrecadam fundos, por exemplo, se você quiser um tijolo lá, nessa fase da restauração, com seu nome, eles colocam, você compra, paga. Então, eu ajudo nesses aspectos. E o quarto, onde o Walt Disney e o Roy Disney dormiam, ela me deu como... Me deu não, né? Ela escolheu esse quarto para colocar o nome da minha empresa lá, devido a essa relação que eu tenho com eles e a ajuda que eu sempre faço, e vocês viram, que eu estou sempre promovendo e querendo que aquilo siga em frente, porque é o legado dele, é o legado do Walt Disney. Então, a gente tem uma participação muito grande, não só lá em Marceline, quanto lá em Chicago, e se dependesse de mim, entendeu? Eu faria ainda mais. Então, esse programa é uma forma de ajudá-los. É uma cidade pequena, por exemplo, no caso de Marceline. Então, quando a gente vai lá, aquilo que a gente compra e tal, acaba ajudando a cidade, a economia da cidade. Então, é muito bom. Atração turística, né? A gente acaba sendo. É um projeto. Sim. E ontem nós fizemos uma live com alguns amigos e nós falamos isso, que pena que o Walt Disney, ele passou por tanta coisa para deixar esse legado, para fazer tudo que ele fez e não pôde vivenciar, né, tudo, e que as pessoas vão deixando de lado, né? E que ainda bem que existem pessoas que são tão apaixonadas ao ponto de não ir para os parques apenas por causa da montanha-russa, porque é divertido, mas por esse amor real da Disney e da história dele, né? Que jamais a gente vai deixar morrer. Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Que eu tenho de lá. Ai, do museu! Olha que lindo. Lindo. Esses eu não tenho ainda esses, hein? Isso aqui é um termômetro. É um bottom, né? Não, como se fosse um termômetro, tá vendo? Esse é um termômetro. Esse é um termômetro. Esse é. E eu tenho também do que a gente foi lá, tá vendo aqui, ó, o bar. Esse eu tenho pequenininho, em formato de bottom, de pin. Então, na verdade, é bem interessante essa parte da gente ter essa preocupação com o legado dele, né? Então, a minha forma de contribuição é manter esse legado do Walt Disney vivo, né? Porque a empresa hoje, esse império que é a Disney, atravessando essa fase difícil, mas todos nós vamos sair dela mais forte. Com certeza. Tudo isso começou com eles, né? Com o Walt Disney e com o Roy Disney. Então, é muito bom a gente sempre trazer isso, sempre falar disso, porque ele está presente em cada coisinha que a gente vê nos parques, nos filmes, e Marceline, Chicago, Kansas City, Hollywood, tudo isso está nessa viagem na história fascinante da vida do Walt Disney. Sim, com certeza. E ontem também, na live que a gente fez, muitas pessoas falaram que querem fazer um grupo para o Gepeto ir junto para Marceline. Eu falei, pode deixar, a gente vai montar uma caravana. O Gepeto a gente vai colocar como tour guide do Seeds of Dreams Institute. Eu acho, viu? O Roger tá até aí, o André, ó, que querem fazer. Aí eles falaram, vamos, mas a gente vai levar o Gepeto junto. Vamos para o próximo, dependendo da situação que está aqui, vai ser em agosto do ano que vem, da D23, que é a segunda parte, que a gente começa em Kansas City e faz a viagem de 36 horas de trem até a Califórnia. Mas dá. Mas dá sim, Claudemir, dá sim. Ele vai largar de ser teimoso e vai se agasalhar direitinho, vai tomar vitamina C. Porque todo mundo sabe que ele é teimoso. Teimoso. Claudemir, eu tirava a blusa, Claudemir. Eu verdade, tirava a blusa. É verdade. Mas ele... Só faltou eu usar a máscara. Olha lá, já tinha que ter usado. E olha o que a gente tem aqui. Você vê? Que dia especial, hein?
Esse aqui, todos são, mas Esse é o diploma. nossa, especial, certificado, muito bom, É. especial demais. O, muito bom, certi- olha. o certificado está lá na minha salinha. Lá. Ah, é? Ah, é? Quando o Claudemir vier conhecer sua coleção, É. aí ele vai ver, tá os certificados, os bottoms, tudo arrumadinho. Uau, que maravilha, hein? Gepeto, Bem, olha, cuida da saúde aí, porque Tá, estamos agora, cuidando. agora não é mais uma exigência minha, é dos clientes. Você não está entendendo mais. O cliente está dizendo, está colocando a pressão em mim, dizendo eu só compro se o Gepeto for. E agora, como é que eu faço? E agora? não é? Eu também acho isso. Todo mundo apoia, viu? Porque ele é. Ai. E deixa eu te perguntar uma coisa, Claudemir. Com tudo Uhum. isso que está acontecendo agora, né? Que a gente Isso, sabe que a Disney, a primeira chave de segurança dela, né? A primeira chave dela é segurança. isso. E você acha que tende a ter alguma mudança na D23 ano que vem? Não, para prorrogar mais para frente? Não, eu acredito Não, que né? não, porque ainda está muito longe. Agora, se você ouvir, né, alguns infectologistas, eles falam que existe uma possibilidade, entendeu? De levar um pouquinho mais de tempo. Eu acredito, quero ser positivo, quero ter muita esperança que os dados que a gente tem da China, que teve o ápice e foi, eu quero seguir nessa linha que, né, vai acontecer o mesmo, gente. Então vão ser 2, 3 meses aí muito difíceis. Acredito que algumas áreas foram mais prejudicadas que outras, como a área de turismo, a minha área de Uhum. treinamento, por exemplo, Sim. ela é prejudicada, porque, e eu entendo, o empresário, na hora que voltar, ele vai estar preocupado em manter o funcionário dele, com toda a razão. Então, ele vai primeiro ter certeza que tem um dinheirinho para pagar o funcionário e depois ele vai para treinamento. Então, não tem nenhum problema, a gente entende isso aí. Então, nós vamos ter aí, com certeza, um ano complicado, né, por causa de tudo isso, mas eu torço muito para que o que aconteceu com a China, a questão dos meses sejam parecidos, porque aí junho já começa a dar uma melhoradinha, vamos torcer por isso, para que isso ocorra, mas é um momento, imagina, para a Disney dispensar 43 mil colaboradores, cast members, é muito Sim. sério, a coisa é muito séria. Não tem, eu estava nos Estados Unidos quando aconteceu o 11 de setembro, das Uhum. torres. Eu vim do Brasil, a Disney me trouxe do Brasil em 2000, e eu fiquei mais 10 anos com a empresa. Então eu peguei, no segundo ano que eu estava aqui, teve o 11 de setembro. Mas é assim, foi super duro na época, mas quem sofreu mais? A parte de turismo. Sim. O varejo não sofreu tanto, foi hotelaria, aviação, né? A área de turismo sofreu. Mais varejo não teve problema, escolas não tiveram problema. Hoje é tudo. A loja está fechada, o É. supermercado está fechado. Então, é uma situação totalmente diferente. Mas como eu fiz mestrado e doutorado em psicologia positiva, eu estou aqui para dizer que nós vamos passar por essa, vamos sair muito mais fortes do que Eu. entramos. Eu E peguei. às vezes, é Ó, interessante. Aí, o psicologia positiva. Você já comeu águia. isso. E por que a gente vai sair mais fortes? Eu tenho provas, não é porque o Claudemir falando, ele é muito positivo numa situação dessa. Pessoal, Não. olha só. Imagina o seguinte cenário. Antes do vírus, nós tivemos o 11 de setembro. Então, se a gente perguntasse para alguém como é que foi o 11 de setembro, a resposta é, nossa, foi horrível, nossa, as agências de viagem, pô, não dava para vender, as pessoas não queriam viajar com medo de terrorismo e tal. Olha, foi muito ruim, né, para todos nós e principalmente para as pessoas que morreram. Tá? Hoje, quando a gente compara o que está acontecendo hoje com o 11 de setembro, o que a gente fala? Que foi muito É. mais, tirando as mortes e tal, foi muito mais simples lá do Rápido, que, né? foi rápido, tem tudo isso, do que o que está acontecendo agora. Quando eu falo simples, por favor, é uma generalização. Estou É. apenas querendo dizer que quando comparado um fato como o 11 de setembro, que teve várias mortes, foi muito triste, muito, muito triste, e o que está acontecendo agora, hoje é muito mais complexo. E aí é onde É. você fala, é aí onde você compara e fala assim, realmente
O 11 de setembro foi muito difícil, mas não dá para comparar com esse aqui. Não dá, não. O que isso quer dizer? Que a gente já está mais forte, entendeu? E a Eu acho outra... que o brasileiro vai inventar uma vacina. Vamos chegar lá. Já vamos Não, os chegar lá. brasileiros são bons, Não, já né? estão trabalhando em É, cima disso, tem muita gente é, boa trabalhando em cima disso. Se Deus quiser, a gente tem, vai conseguir o remédio, a vacina, e a gente vai sair mais fortes dessa do que nós é. entramos. E vamos estar, inclusive, mais preparados se algum dia o destino nos colocar outros desafios. Então a gente tem que Exato. ver sobre esse ponto de vista, né? O mundo inteiro vai estar preocupado se um dia aparecer um outro vírus, ou não, precisamos estar preparados. Entendeu? Então ele pegou a gente de surpresa, a gente vai dar uma bela de uma palmada nele, uma bela de uma Pronto. vacina, e aí a gente vai em frente. Então a gente tem que ter esperança, tem que torcer pela ciência, pela tecnologia que nós temos aí, nós vamos encontrar uma saída, e se Deus quiser, aos poucos tudo voltará ao normal. Tenho muita esperança. Quando, quando eu fiquei doente, com câncer, depois de um tempo a minha médica falou assim para mim, a oncologista, se o médico soubesse o que você tinha, ele nem tinha operado você. Né? Ele me operou e eu estou aqui até hoje. Então, graças a Deus, graças Então, a Deus. ainda bem que ele não sabia, né? Porque senão eu Exatamente, não estava aqui. Porque exatamente, Então, exatamente. e eu estou na luta aí, ó. Não, E sendo convidado para ser o guia oficial do Seeds já of foi, Dreams. Então, já, Ué, 2021. exato. Já não tem mais, não tem mais, já Não tem tá. mais vaga, lotou já. Nós vamos pela vai equipe, lotar. já temos até a camiseta, equipe Seeds of Dreams. E eu aprendi muito, Essas viagens vai quantos? depende daí. Não, a mesma coisa. É Poucas pessoas, são grupos pequenos. 15, 20 Ah, pessoas, pequeno. personalizado. mas você vai ver, Personalizado. vai umas 20. Vamos lá. Vamos lá. Aí eu aprendi muito uma das últimas palestras que a gente teve com você sobre psicologia positiva, e que a gente está podendo vivenciar isso hoje, que é a partir de um problema tirar uma resolução. Então, a gente está tendo muita oportunidade de tem cursos online gratuitos que se a gente fosse pagar a gente não faria, por exemplo, um curso da Harvard, Isso, tem cursos FGV maravilhosos. Ou isso, até de parar para pensar nesse momento o que você está fazendo, para onde você quer direcionar isso, isso. até sua vida pessoal não precisa ser só de trabalho. Então, não é ser só positivo por ser positivo, né? Por pensar, não posso pensar de outra forma. É tirar lições de tudo isso e tocar para frente, né? Isso, exatamente. E tem muitas lições, muitas coisas, mesmo, existem várias teorias, né, que fala que a gente às vezes precisa entrar num caos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo Uhum. bom para vocês, né? Antes desse vírus, qual era a grande preocupação nossa como ser humano? De uma guerra mundial. Tá. E Uma tava, guerra lembra? Tava mundial. Estados Unidos e a Isso, Coreia exato, em exato. janeiro. Foi uma Guerra lição. mundial, uma lição. É uma lição para dizer para a gente, né? Um sinal para dizer assim, ó, vocês estão aí construindo um monte de armas nucleares para brigar e ficarem brigando. É assim, ó, um vírus invisível, entendeu? Que demonstra quão estúpidos nós somos tentarmos tirarmos a vida das pessoas com uma arma atômica, por exemplo. Então, É. há muitas lições aí para a gente tirar. Eu acho que nesse momento, Juliano e Gepeto, baseado nos meus estudos na psicologia positiva, é a gente saber filtrar. A gente precisa saber filtrar, né, a histeria, o pânico, né, da gripezinha. Então, não é uma gripezinha, a gente sabe que é sério, não é uma gripezinha, mas também a gente tem que estar ciente que também não é o fim do mundo, não é o apocalipse. Então, se você estiver nesse meio, sabendo da seriedade, o que vai fazer? Você vai cuidar de você mesmo, você vai ficar em casa, você vai usar máscara, enfim, você vai tomar cuidado. Quando você parte para o pânico, aí entra no emocional e não funciona, entendeu? Tem dois exemplos que eu brinco com as pessoas, né? Que é muito engraçado. Por exemplo, o papel higiênico. Não faz sentido esse povo sair comprando papel higiênico. Isso é papel higiênico no supermercado, gente. Pra Entendeu? quê? Isso, não tem. E olha só o que eu pensei esses dias. Até o álcool gel é uma compra emocional. Por É, quê?
Porque os médicos, os infectologistas, dizem o quê? Que o sabão, lavar a mão com sabão, ele é muito mais eficiente que o álcool gel. O álcool gel, ele só, assim, ele é importante se eu não tiver a água e o sabão, concorda comigo? Sim. Então é o seguinte... Claudemir, não cortando. Eu não esqueço uma vez que você fez uma frase. Cadê o sabão aqui na pia que só tem água? Você que falou. Então, o que acontece? A lógica racional seria acabar sabão no supermercado. Porque eu não estou saindo para ter o álcool gel. Dentro de casa, eu não preciso de álcool gel, teoricamente. Não. Eu tenho sabão. Então, eu estou só dando 2 exemplos que indicam, né, que as pessoas tomam decisões irracionais. Né? O álcool gel não precisava ter acabado, né, porque você está dentro de casa, não tem como sair. Portanto, teve muito acidente com o álcool gel. Também. Muita gente foi acender o fogo, acender o fogão lá e se queimou. Então a gente tem que filtrar. Não dá para ficar vendo televisão, telejornal toda hora, porque é só notícia ruim, pessoal. Só notícia ruim. Entendeu? Vocês já ouviram falar, isso está no capítulo do meu próximo livro, as pessoas falarem de aviões que nunca caem. Exatamente. Nem fala nada. Agora cai um avião, o mundo acaba, e a notícia o dia inteiro, à noite. E carro bate o dia todo, né? Exatamente. O avião cai cada... Quando não é sabotagem, né, o avião. Então a gente tem que ter vamos dizer assim, uma forma de ver as coisas realisticamente, sabendo que temos que tomar muito cuidado, mas ao mesmo tempo termos esperança e sermos racionais e não irracionais. E tenho certeza absoluta que a gente vai voltar. Vai levar um tempinho, porque se você pegar realmente no mundo inteiro o que está acontecendo, vai levar um tempo para a gente se recuperar. Por isso que nós temos que rezar para que passe logo, para que esses prejuízos não sejam maiores. Mas nós vamos nos adaptar, nós temos o poder de adaptação a novos cenários, e é isso que vai acontecer. Nós vamos sair dessa mais forte do que a gente entrou. É que nós estávamos comentando, né? Se por Deus, nós não temos que brigar com Deus. Ele fez isso, a gente tem que passar por ela, um aprendizado. Né? Muitas coisas que estavam acontecendo aqui no mundo, ele ficou desgostoso. Ele falou, peraí, eu vou dar um basta nessa turma aí. O americano com o Irã lá. Briga, pai, não faz. A China com o americano que quer cobrar mais imposto. Ele falou, peraí que eu já vou dar um jeitinho em vocês lá. Agora ficou todo mundo atrapalhado né? Isso vem, Gepeto, para colocar a gente no nosso devido lugar. Né? Exatamente. Orgulho. Exatamente. Eu acho que falta, deixa eu ver. Para essa terminar, falta 3 minutinhos. Ixi, já acabou? Mas como assim já está acabando? Não, eu acho que a gente pode continuar depois. Então tá bom. Se alguém tiver alguma pergunta, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida do treinamento, ou alguma pergunta em especial para o Claudemir, alguma para o Gepeto. Não, o Gepeto agora é oficial, né? Não, agora não tem mais como, né? Mas vai dar tudo certo. Mas eu sou o número 1 mais velho da Disney, né? Não entendi. Eu sou o mais velho que gosta da Disney, por enquanto aí. Não. Só se tiver algum velhinho aí perdido. Mas o velhinho não participa. O mais experiente. E lembre-se que o Walt Disney queria um parque exatamente para adultos e crianças, porque ele dizia que a única diferença entre uma criança e o Gepeto ou eu é a experiência. Nós todos somos crianças de coração, como falava o Walt Disney. Por isso que ele sabia que ia agradar a todos nós. E isso a gente deve a ele, não é verdade? A experiência fica com o Claudemir, eu fico com o divertimento. Com a bagunça, né, Claudemir? Com a bagunça. É verdade. Mas não, foi... e agora, ano que vem, a gente quer com certeza fazer a etapa 2. Vamos fazer. Ir até a D23. Os outros, graças a Deus, a gente fez a clientologia, né? Isso. A gente fez... Esse ano tem também, não? Não. Muito provavelmente. A gente está só vendo qual é a situação, como é que vai ficar. Então cuidado com os velhinhos lá em Marceline. Não, é verdade. Então, por isso que a gente está vendo as datas, tudo isso aí direitinho, né? Mas
Se tiver que adiar, se adia por uma questão de segurança, mas o Dos programa velhinhos. nunca vai acabar. Nunca vai Ah, acabar. não, pelo amor de O Deus, programa não pode nunca vai acabar acabar. isso. Falta 30 segundos. Eu vou encerrar essa pra gente voltar com outra. Então, quem tá aí, continua, volta com a gente. Para Vamos fazer falar um pouquinho perguntas. do... Isso, e vamos falar do Roy do Out. Tá bom. Já voltamos! Tchau.